Boa tarde a todos. Nós do grupo de Equidade e Diversidade nesta tarde estamos trazendo a palestrante Tayane Alves, onde ela estará falando um pouco de pessoas com deficiência e neurodivergência, para que juntos possamos estar não só aprendendo, mas também respeitando os direitos dessas pessoas na sociedade. Tayane Alves, com a palavra. Muito obrigada, muito obrigada. Muito prazer, gente, estar aqui. Agradeço a oportunidade do comitê, né, de estar confiando no meu trabalho, eu estar passando um pouquinho, né, dessa compreensão e dos principais desafios de pessoas neurodivergentes e também com deficiência, principalmente dentro de organizações, tá? Então, vou falar um pouquinho do meu currículo. Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e análise do comportamento. Tenho algumas certificações, né, em treinamento de habilidades sociais, com pessoas, né, dentro do espectro autista. Hoje, meu principal foco de trabalho, principalmente em intervenção terapêutica, se concentra muito em pessoas que são acometidas ali de alguma questão emocional, né, como ansiedade, depressão. A gente vê aí uma crescente, né, um quantitativo enorme de pessoas adoecendo, principalmente em aspectos de ansiedade e depressão, e também com o público autista adulto. Então, assim, é com muita propriedade em que eu trago, né, os principais desafios dos autistas, né, principalmente na fase adulta, dentro do mercado de trabalho, tá? Então, para a gente começar a entender bem esse cenário, é muito importante que a gente fale um pouquinho, né, do que é a diversidade. Diversidade hoje fala de características, né, daquilo que difere bastante a gente. São características que destoam do outro. Se a gente fosse pensar juntos, né, quais são as pessoas que têm ali, podem ser classificadas com diversidade? Vocês chutam ali? Tem um público definido? Não, né? Somos todos nós. Todos nós somos divergentes, né? Desculpa, divergentes não. Somos diversos. Então, vamos imaginar, quem é líder de equipe. Quando você forma a sua equipe, você precisa entender bem quem é aquele colaborador e conseguir direcionar cada demanda para cada colaborador. Então, existem pessoas que têm ali um perfil, que tem uma habilidade muito maior na questão verbal, outra um raciocínio matemático, outra tem uma velocidade de processamento um pouco mais rápida, outra um pouco mais lenta. Então, como líder, você precisa saber direcionar cada público, né? Cada pessoa, porque cada pessoa tem um funcionamento diferente. Só que também a gente precisa observar que existem pessoas que têm esse funcionamento, essas características um pouco diferente do que a gente tem na maioria das pessoas. Que a gente pode classificar ali, que é o público onde a gente vai concentrar hoje, aquilo que a gente vai falar, são públicos neurodivergentes ou com deficiência. E falando disso, existem algumas características que elas não são observáveis, não são nítidas, né? Quem tem uma deficiência física, a gente consegue ver claramente que aquela pessoa precisa o quê? De suporte. Só que existem condições onde não fica claro. Fica claro às vezes, né? Se a pessoa expressa esse comportamento, numa fala, geralmente pessoas que têm alteração de prosódia, né, da voz, você vê uma modulação diferente, então fica perceptível que tem algo ali, mas que não fica muito claro, desde que a pessoa consiga verbalizar isso, né? Se a gente pega ali um documento, né, onde a pessoa escreve essa dificuldade ou essa barreira, isso fica claro para a gente, isso é visível. Mas existem questões que são tão internalizantes que não fica tão visíveis assim, a não ser que a pessoa consiga declarar. E aí, falando um pouquinho desse público, dentro do mercado de trabalho é essencial que a gente entenda que existem pessoas diferentes. Existem pessoas que têm ali dificuldade, limitações, onde ela consegue chegar até um passo e depois disso ela não consegue mais e aí precisa do suporte. E isso fala um pouquinho, né, quando a gente tem as estratégias, entrega essas estratégias para esse público, a gente fala um pouquinho sobre a inclusão. Então a inclusão é exatamente os meios que a gente usa para que essa pessoa que é diversa, ela consiga entregar o resultado da potencialidade como ser humano. Então veja, aqui eu estou falando sobre característica do humano, características que foram desenvolvidas, características que nasceram com aquela pessoa. Mas se a pessoa tem um limitador, que talvez seja um transtorno ou uma limitação física, auditiva, isso pode ser apenas uma barreira e não uma completude ali das potencialidades daquele ser humano.
Qual é o tipo de barreira que a gente encontra dentro da nossa sociedade? Preconceito, a visão, os nossos vieses. A gente não pode, né, negar que nós temos muitos vieses enquanto sociedade. Às vezes tem ali, né, uma mulher que pratica o machismo, né, um pensamento enviesado, que acaba limitando a nossa compreensão e o respeito àquele humano, né? Então, quando a gente não quebra esses vieses, automaticamente a gente não cria estratégia para incluir. Então, se não tem inclusão, tem segregação. E é óbvio que a gente está aqui para tirar um pouquinho desses meios de segregação, esses meios de exclusão e inserir essas pessoas dentro desses locais. Então, falando dentro desse aspecto, dentro de uma organização, as organizações elas ganham muito mais, incluindo a diversidade, criando estratégias, criando ali artifícios para que esse público ele consiga expressar toda a sua potencialidade profissional do que necessariamente fazendo essa segregação, tá? Principalmente, imagina, né, hoje em dia, com a rede social, a gente tem muitas informações, né? Imagina uma empresa que cometa ali uma discriminação com o seu colaborador. O que acontece dentro, hoje em dia com a mídia, né, a internet divulga isso de uma tal forma, e essa empresa ela vai começando a perder o quê? Credibilidade, seus valores, né? Ações, né? As ações caem. Então, quanto mais compreensão e diversidade uma organização tiver, juntamente com estratégia de inclusão, mais participação e ganhos também, né? Existem muitas pessoas, mesmo que sejam neurodivergentes, que têm potencialidades. Eu vou, inclusive, trazer um exemplo de um paciente muito próximo, né? Ele autorizou a gente fazer essa exposição do quanta potência existe mesmo com as limitações decorrentes de um transtorno, tá? Então, sendo muito específica para a gente conseguir concentrar isso dentro desse público que a gente está trazendo, que são as pessoas com deficiência e a neurodivergência, a gente vai nichar um pouquinho esse olhar, tá? Então, dentro das deficiências, a gente pode ter a deficiência física, geralmente deficiência física é algo visível, ok? A gente consegue observar quando a pessoa não tem ali uma parte de um membro, precisa de adaptações, mas isso não limita a pessoa intelectualmente. Não limita a pessoa. Às vezes é um trabalho que vai precisar ser reorganizado para que aquela pessoa precisa entregar. Não só de trabalho, tá? Quando eu falo assim de equipe de liderança, né, para fazer uma reorganização de trabalho, mas também de ambiente. Então, barreiras precisam ser reduzidas para que essa pessoa tenha o quê? Acessibilidade. Então, quanto mais modificações são feitas dentro de uma instituição para receber, para acolher o público, melhor, tá? Melhor visto e melhor a pessoa se sente ali pertencente. Então, deficiências, a gente precisa, primeiro ponto, considerar que existem as deficiências físicas. Existem também deficiências sensoriais. Sensoriais é toda deficiência ou limitação, seja integral ou parcial, que limita meu desenvolvimento nos órgãos dos sentidos, que é o quê? Visão, olfato. Então, a pessoa que tem uma cegueira, né, seja total ou parcial, são pessoas que têm dificuldades auditivas, também total ou parcial, tá? De pessoas que têm dificuldades, eu não sei se vocês conhecem, as alterações sensoriais. Tem pessoas que não têm nenhum outro transtorno associado, mas têm dificuldades sensoriais. O que isso significa? A entrada de informação, a gente está aqui recebendo múltiplas informações, né? A temperatura do ar-condicionado, é a luminosidade, são os sons, aqui não está tendo muitos sons, só o som da minha voz, mas os sons, tudo isso a gente absorve pelos órgãos dos sentidos. Tem pessoas que são um pouco mais sensíveis e isso gera hiperreatividade ou hiporreatividade. Ou a pessoa responde de uma maneira muito mais sensível a esses estímulos ou pouco sensível, tá? Então existem as limitações e aí precisa de um apoio ambiental e o apoio de si. Vocês já viram pessoas que andam com fone de ouvido? Fone de ouvido ou abafador, né? Ou cancelador de ruídos. Então, quando uma pessoa usa esse tipo de sinalizador, esse tipo de proteção contra os estímulos ambientais, é uma forma de sinalizar, olha, estou reduzindo a sobrecarga do meu organismo, a sobrecarga que o meu organismo recebe desse meio ambiental. E é uma forma da pessoa conseguir se equilibrar.
Essa sensibilidade, ela não aparece, ela pode aparecer de maneira isolada, por isso que a gente também coloca ali ela como, enquadra ela dentro das deficiências, mas ela também pode aparecer como comorbidade de outras condições, tá? Vou falar um pouquinho sobre essas condições que pode ter comorbidades e alterações sensoriais. Outra deficiência são as deficiências intelectuais, e aqui eu falo puramente da inteligência. Funcionamento, como essa pessoa funciona de maneira geral, como que é a compreensão verbal, como que é a organização espacial, como que ela responde a esse ambiente. Geralmente as pessoas com limitações intelectuais são um pouco mais lentas para fazer algum tipo de atividade. São pessoas que precisam de mais informações ou de informações repetitivas para conseguir responder a alguma situação ou fazer alguma coisa que lhe foi solicitado. As pessoas com deficiência intelectual podem ter uma memória um pouquinho mais curta. Então você vai falar, se não tiver o apoio, né, visual, o escrito, se torna um pouquinho de barreira e limitação, tá? Mas hoje, com o tratamento, com as intervenções, né, com as terapias, a gente busca ali reabilitar as funções que geralmente estão ali em baixa, né, as funções intelectuais que estão em baixa. Então, com as terapias, a pessoa fica mais funcional. E aí consegue responder às demandas organizacionais, às demandas de atividade de vida diária, tá? E uma outra questão são as neurodivergências, hoje tão falada, né? Que contempla aí transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também as deficiências intelectuais também estão enquadradas dentro da neurodivergência. E os transtornos de aprendizagem. Tá? A gente fala um pouquinho dos TEAPs, né, que são os transtornos de aprendizagem, mas às vezes a gente tem contato com pessoas que têm dislexia, uma descalculia, e a pessoa não sabe, ou o outro que está junto com ele não sabe dessas limitações. Mas isso também se enquadra dentro das neurodivergências. Então, iniciando, né, a gente falando um pouquinho sobre o que é o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Primeiro, os sinais e sintomas, eles aparecem na infância. Então, desde a infância, existem limitações, existem barreiras no funcionamento da comunicação e do comportamento, tá? E quando eu falo comunicação, é a comunicação social. Algum de vocês aqui já tiveram contato com crianças autistas? Já? A maioria das crianças, e eu falo criança porque a gente consegue perceber mais, né, a dificuldade de linguagem. Então, um dos principais fatores que são comprometidos e são observáveis com a criança é a linguagem. Então, a linguagem ela fica reduzida, a criança tem dificuldade de desenvolver as habilidades linguísticas, de comunicação e de interação com esse ambiente. Se a gente for levar isso para a fase adulta, né, adolescente e adulta, provavelmente as limitações de linguagem elas podem já ter sido bem esclarecidas, né, bem desenvolvidas. E aí a gente tem o maior déficit aonde? Prosódia. Prosódia é a tonalidade da nossa voz, a modulação dessa voz. Então, geralmente, pessoas que têm alteração de prosódias têm uma alteração na verbalização. Então, é aquela voz um pouco mais monótona, não muda muito, né? Eu tô aqui falando com vocês, eu gesticulo, né? A gente muda, conforme o meu humor, né? A minha voz, a minha entonação, ela vai mudando. Pessoas que têm alteração de prosódias não acontece isso, ela fica mais modulada. Então, não tem tanta afetividade e emoção no tom de voz. Para você ver como que é uma barreira, né? Não é um simples dado que coloca, que enquadra ali dentro do TEA, mas precisa ali conforme as dificuldades que existem ali naquele funcionamento cerebral, também isso se apresenta no comportamento. E uma outra barreira é na interação. Então, assim, para a gente interagir, eu tô aqui na frente, eu consigo ver o rostinho de cada um. Então, eu faço inferências. Eu suponho, eu imagino que vocês podem estar sentindo ou pensando. Eu faço inferências. Isso, o ser humano tem essa habilidade, né? Vocês estão fazendo inferência de mim. E isso é uma habilidade que é de interação. Então, qual é o seu nome? Isabela? Isabela, eu tô aqui conversando com Isabela. Se a Isabela faz uma cara, um rostinho mais fechado, eu vou supor que ela pode não estar gostando do que eu tô falando.
isso é inferência. Então eu vou, peraí, Isabela, você entendeu o que eu falei? Compreendeu? Não gostou? Eu vou fazer a checagem para entender se realmente aquela expressão combina com aquilo que eu pensei. Pessoas neurodivergentes não têm tanta essa habilidade. Então, se falou alguma coisa que você não gostou, ou conversou com você, você mudou um pouquinho a feição, a pessoa não vai ter essa sensibilidade de entender e fazer essa checagem. Então, isso é um ponto que acaba tornando uma barreira na interação. Ou aquela pessoa que não consegue ver o todo. Então, você está conversando com aquela pessoa e a pessoa não consegue ver o todo, foca só num ponto. Então, se você está falando, um exemplo, do aquecimento global, existem várias causas do aquecimento global, né? Pontuações, mas a pessoa foca num ponto só. Não, a causa do aquecimento global é a questão da poluição, e só foca num ponto e fica ali conversando sobre aquele um ponto. Isso é dificuldade na coerência central, que também é uma habilidade que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa vida. Então, dentro do espectro autista, existem alguns critérios diagnósticos que precisam ser preenchidos para que a gente entenda se a pessoa tem um diagnóstico ou não. Hoje na internet tem checklist, né? Características de TEA, características de não TEA. Infelizmente as pessoas estão ali buscando, né, meios e alternativas para entender as suas dificuldades e limitações. Mas a situação não é muito por aí, né? Quando a gente trabalha com a parte diagnóstica, existe um manual, que é o DSM, tá? O Manual Estatístico dos Transtornos Mentais. É baseado neste manual que a gente vai entender se a pessoa tem critério daquele diagnóstico ou não. Então, dentro do TEA, eu preciso preencher todos os critérios da interação e da comunicação social. E eu preciso preencher pelo menos 2 do critério B, que aí são as alterações sensoriais, a rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva é aquela dificuldade que um ser humano pode ter de criar alternativas para uma solução de problemas. Então você está ali com uma problemática para resolver, mas você só vê uma única alternativa. É só aquilo dali. Não tem tanta flexibilidade. A solução de problemas ela fica limitada. Então são pessoas mais rígidas que às vezes só conseguem comer o mesmo tipo de alimento, não conseguem experimentar coisas novas, porque experimentar essas coisas novas se torna tão desaprovado, se torna tão ruim para aquela pessoa que a pessoa não quer experimentar aquilo que é novo. Então, assim, preenchendo todos os critérios, tanto do critério A quanto B, a gente entende ali que a pessoa pode não estar dentro do espectro autista, tá? E aí a gente pensando, né, forma diagnóstica. Geralmente é o médico, geralmente não, gente, sempre é um médico que fecha esse diagnóstico, tá? Existem profissionais que colaboram para isso, né? Então, um exemplo. Eu conversei com uma psicóloga e a psicóloga falou que pode ser que eu tenha um TEA. Vai precisar investigar, né? E aí ali para um acompanhamento médico, para um acompanhamento com outros profissionais para entender se fecha critério diagnóstico ou não. Outros profissionais, ou então colegas de trabalho, quem convive, né, falando sobre as dificuldades. E isso eu tô falando assim no público adulto, tá? Hoje o que eu recebo dentro de processo avaliativo e também, né, das condições que eu atendo. As pessoas recebendo diagnóstico tardio. Então, assim, muitas pessoas que acaba tendo, né, o histórico na família, uma criança que foi diagnosticada recentemente com transtorno do espectro autista. E aí você vai vendo os sinais, né? Nossa, eu também era uma criança parecida, assim, com características semelhantes, eu tenho muitas limitações agora na fase adulta. E aí busca ali, né, os meios para poder entender se fecha critério ou não para esse transtorno. Então eu vejo muitas pessoas, né, eu recebo muitas pessoas dentro do processo avaliativo que fecham esse critério diagnóstico na fase adulta. Alguns perfis, gente, existe ali o que a gente chama de um TEA de alta funcionalidade. O que é isso? Quando não existem barreiras intelectuais. Então, muitas vezes esse TEA, ele se funde a pessoas que têm habilidades acima da média. Habilidades intelectuais acima da média. Alguém conhece pessoas que têm aqui habilidade de superdotação? Elon Musk. Verdade, Elon Musk. O Pelé também, tá? Ele pode ter altas habilidades de superdotação, quando ele viveu aqui, né? Que é Ronaldinho Gaúcho. Pode ter altas habilidades de superdotação, só que especificamente para partir, né, futebol, né?
artística. Então, pessoas que têm altas habilidades e superdotação, ela também pode ser uma comorbidade, um perfil em conjunto do TEA. Imagina o desafio, né? Pessoa com muita dificuldade na interação social, interesses restritos e repetitivos, mas também com alto funcionamento, né? É uma barreira, às vezes, que dentro do perfil social pode ter ali, né, muitos conflitos. Eu tenho pacientes que, assim, têm mestrados, doutorados. Intelectualmente não existe barreira. E geralmente pessoas com esse perfil, que são TEA, e tem esse perfil acima da média, são pessoas que buscam o quê? A estabilidade. Onde a gente encontra isso? Dentro da esfera pública, né? Fazem concursos públicos. Uma área que é muito confortável também, eu li um artigo recente que fala que a busca de pessoas neurodivergentes é muito para a área da tecnologia. A área de dados, né? Por quê? É mais estável. Não precisa lidar... É o quê? Ah, tá. Não precisa interagir, né? Lidar com as pessoas. Os dados, eles são o quê? Concretos. Não tem meio termo, né? A interação com o ser humano, não. A interação com o ser humano depende disso aqui, ó. Da minha inferência, o que eu acho sobre você, o que você acha sobre mim. Tem os vieses também, né, de interpretação. Às vezes eu acredito tanto dessa minha interpretação que é uma verdade absoluta e eu ajo a partir disso, sem conversar com o outro, sem entender o lado do outro. Então, pessoas neurodivergentes, dentro do espectro autista, tendem a querer a rotina. Muito do mesmo. Isso torna esse perfil um pouco mais confortável. Então, quanto mais previsível, melhor. Tá? Isso aí já é uma dica para o perfil organizacional, entender características TEA e o quanto de facilidade você pode oferecer para que essa pessoa esteja confortável dentro do local de trabalho. Tá? Então, assim, eu tenho inúmeros relatos, né? Tem um paciente que ele é professor, né? E, assim, tem um perfil que ele é muito rígido, é autista também, recebeu diagnóstico precoce. E as pessoas, né, rotulam. Porque só observa o comportamento. Então, assim, ó, é esquisito, é diferente. Ele é muito assim, ó, muito, parece que tem ali fica cego com um ponto só. Então, as características de previsibilidade, de busca de rotina, que geralmente os adultos autistas têm, são percebidos como algo diferente. Como somente uma introspecção pelas pessoas. E, na realidade, uma limitação. Então, quanto mais oferta você dá de trabalho mais previsível, mais confortável, melhor é o desempenho. Quando você tem trabalhos que são mais hostis, que oferecem imprevisibilidade, uma hora está numa rotina, outra hora muda de rotina, a pessoa se sente mais desconfortável automaticamente. A produtividade? Então, é como se dentro do ambiente de trabalho a produtividade dessa pessoa estivesse altamente correlacionada com esse ambiente, como que essa pessoa interage com o ambiente, tá? Então, diagnóstico, tratamento. Tratamento, geralmente, quando é muito pequenininho, né? É feito com equipe multidisciplinar. Então, por que as crianças hoje fazem múltiplos tratamentos? Para conseguir ganhar habilidades que geralmente o TEA limita, tá? E ainda mais dependendo do nível de suporte. O autismo ele pode ter nível de suporte 1, que quer dizer que essa pessoa exige um pouco de apoio. Então não precisa de muito apoio em habilidades de vida diária, né? Nas ações, tomar banho, escovar os dentes, precisa de pouco apoio. Nível 2, precisa de apoio substancial. Então, para as demandas de trabalho, para as demandas de atividade de vida diária, para as demandas pessoais, é aquela pessoa que você precisa sempre estar revisando. Olha, Isabela, você já tomou o seu banho hoje? Vai escovar os dentes. É só exemplo, tá? Já escovou seus dentes hoje? Precisa estar o tempo todo manejando. Por quê? Tem as limitações de senso-percepção, né? De entender a sua própria necessidade e conseguir resolver essa necessidade. Não é só identificar, mas resolver a necessidade que existe ali naquele momento. Seja de fome, necessidades básicas, né, do ser humano, ir ao banheiro. Se ela não tem essa senso-percepção preservada, automaticamente a prática ela fica mais reduzida, tá? Então, nível 2 de suporte precisa de um apoio substancial.
Nível 3 de suporte exige muito apoio. Então, é aquela criança que é inclusive um suporte que está mais associado à deficiência intelectual. Então, limita ainda mais o funcionamento. No público adulto, geralmente, essas pessoas não estão inseridas no mercado de trabalho. Tá? Se a gente for olhar o marco histórico, lá atrás, essas pessoas estavam segregadas. Esse perfil estava dentro de manicômios, estavam dentro das suas próprias casas, com tratamentos aversivos, porque as pessoas antes não entendiam, né? Como que era esse funcionamento, como que lida com isso. Hoje a gente vê esse público dentro de clínicas, né, de reabilitação, recebendo ali, né, as intervenções, os apoios, para conseguir se tornar um adulto, né, funcional, um adulto que consiga fazer as coisas como a maioria das pessoas, sim, com as suas limitações, mas sendo mais funcional, tá? Então, o transtorno do espectro autista, e eu tô frisando bem isso porque em algum momento vocês vão esbarrar, né, nessa sensibilidade do outro. Uma hora ou outra vocês vão esbarrar dentro dessas dificuldades e limitações e potencialidades. Porque mesmo que tenha um transtorno que causa limitação, a gente não tem só prejuízo, tá? Alguém já ouviu falar em hiperfoco? Hiperfoco é uma característica muito comum dentro do quadro, não só do autismo, outros também, mas que às vezes direciona a pessoa, o saber da pessoa para uma única área, e às vezes a pessoa se torna especialista sem ter especialidade, tá? Eu tenho um paciente que ele tem hiperfoco em tudo que é de tecnologia. Tudo que é de tecnologia. Então, durante muito tempo, ele estudava, ele pegava o computador, ele abria o computador, ele fuçava tudo de computador. Criou-se muita habilidade e começou a tornar isso, na vida dele, um hobby. Ai, muito obrigada. Ele trabalhava em construção civil, então assim, teoricamente não tinha nada que aproximava, né, as tecnologias, o saber dentro das tecnologias com a construção civil. E assim seguiu a vida durante muito tempo, sem diagnóstico, tá? Sempre sendo interpretado como uma pessoa instável emocionalmente, como uma pessoa muito difícil, muito rígido, que as coisas tinham que ser feitas da forma dele, do jeito dele, sendo uma pessoa mais dura no falar, né? Existe uma característica dentro do TEA que é sinceridade seca. Não mede muitas coisas que fala e às vezes fala, não usa muito filtro, sabe? Sabe aquele filtro que a gente tem? Todo mundo aqui tem o filtro que pensa antes de falar, antes de agir? Todo mundo pratica, né? Ninguém daqui. Todo mundo pratica. Todo mundo pratica o controle inibitório, né? Ninguém daqui é só suposições. Eu tô falando só de uma característica que poucas pessoas, né? Mas isso é uma estrutura, uma habilidade que se chama controle inibitório. Filtro. Fica bem nessa parte do nosso cérebro aqui, tá? Quando você tem um transtorno, geralmente é uma habilidade que está comprometida. Então a pessoa fala sem pensar, ofende sem querer, às vezes querendo, mas acaba ofendendo, usando palavras mais duras. E dentro do TEA a gente chama isso de sinceridade seca. Porque a pessoa não percebe que está sendo duro, não percebe que está sendo hostil. Simplesmente sai. E para aquela pessoa é da maneira mais natural. Mas para aquela pessoa que recebe, isso é duro. E aí, obviamente, que vai ter conflito, porque você vai tentar explicar para essa pessoa que não é dessa maneira que fala. Ela fala, não, mas para mim tem que ser dessa forma, não faz sentido nenhum não falar assim, tem que ser objetivo. Então, existe muito desses conflitos, tá? Então, dentro desse perfil, ele era essa pessoa. Então, existia ali muitas barreiras. E olha, o esforço que uma pessoa tem para conseguir se encaixar dentro de uma sociedade que já tem um padrão esperado. A gente está aí, gente, com a rede social, com um perfil de beleza, principalmente mulheres, precisa estar dentro desse perfil, né? Esse padrão de beleza. Então, é um esforço muito grande, comparativo que é feito. Da mesma forma, são as características sociais. Olha, eu não posso, sei lá, vir para cá de uma roupa de alcinha, tem que vir toda social, porque senão vão me interpretar mal. É claro que isso são os vieses da minha cabeça. Mas ainda assim é de cunho o quê? Interpretacional. O ser humano ele precisa estar sempre encaixado dentro de uma modelagem, né? De uma caixinha.
Isso acontece, né, em todos os marcadores sociais, né? Seja aqueles que têm ali uma questão, né, racial, etnia, as mulheres. Se a gente for olhar os marcadores sociais, sempre tem uma caixinha que precisa ser encaixada para ser dito como adequado. A mesma coisa muitos autistas vivem, né? E esse meu paciente, ele fala muito disso. Que quando ele recebeu o diagnóstico aos 45 anos, ele falou, agora eu me entendo, agora eu sei porque eu sou assim. Então o diagnóstico para ele veio como um alívio. Veio como assim uma compreensão de si, porque durante uma vida inteira, acontece, durante uma vida inteira foi sempre subjugado, nunca adequado, né? A família também era um ambiente invalidante para aquela pessoa, porque não entendia, não compreendia essas características e acabava agindo de uma maneira muito rude, muito hostil. E olha, imagina, né, esse funcionamento. Tem como ficar só com um TEA aí, gente? Infelizmente não, tá? Vem carregado de comorbidade. A pessoa se torna uma pessoa ansiosa, às vezes com características mais depressivas. Ainda mais se você não tem um diagnóstico prévio, onde você consiga trabalhar tudo isso desde muito novo. Porém, depois do diagnóstico, ele falou assim, agora eu busco ajuda. Agora eu já sei que eu tenho, vou buscar ajuda. Começou a fazer intervenções medicamentosas, psicoterapia. Ele foi inserido, é uma coisa que eu acho muito legal, em uma empresa que trabalha pessoas neurodivergentes, tá? Ela acolhe essas pessoas, fazem um treinamento, modula essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, assim, ensina etiqueta corporativa. Então, se pegou, entende a habilidade, faz algumas testagens ali, tem um grupo de psicólogos, entende esse perfil e direciona. Então, exemplo, Eletros abriu vaga para a área de RH. Olha, o perfil dessa pessoa é da área de RH. E foi isso que aconteceu com ele. Então, uma empresa abriu vaga para PCD dentro da área de tecnologia. Ele foi. Ele trabalhou, chegando no primeiro ano dele, ele recebeu mais ou menos uma prévia que a empresa, ele contribuiu para que a empresa tivesse ali uma economia de quase 1 bilhão. Por quê? Antes a empresa, ela pegava os eletrônicos e enviava para fora. E aí tinha que fazer todas as manutenções fora e depois voltava. Com ele lá dentro, ele acabava consertando todos os eletrônicos. Então, não ia o eletrônicos para fora, né? Não ficava aquele tempo, não tinha terceirização de serviço. Ele fazia tudo isso. E ele fazia numa velocidade, assim, absurda. Porque era o hiperfoco dele. Então, a empresa entendeu esse lugar e intensificou, colocou ele no lugar certo. Vai fazer 2 anos que ele está nessa empresa, muito feliz, tá? Porque também é uma empresa que valorizou ele. Entendeu que ele não é só a limitação, ele tem as barreiras dele, tá? Tem uma crise ou outra emocional que a empresa consegue acolher, entender os sinais, consegue acolher e fazer um manejo com ele. Então, eu tô falando isso porque não existem só as dificuldades decorrentes de um transtorno. Existe também potência, existe também algo que precisa ser. E a gente está aqui para isso, né? Para compreender esse lugar. E o que eu posso fazer de diferente? O que eu, como um colega, como um líder, como pessoa, posso fazer diferente? Às vezes é dar oportunidade, é acompanhar, é dar suporte. O mínimo de suporte que você dá já é o suficiente para essa pessoa desenvolver. Porque assim, por mais que tenha transtorno, não é uma pessoa como qualquer outra. Que teve seus impactos familiares, ambientais, tá? Então, é uma possibilidade. Além, vou falar um pouquinho do como que é o funcionamento cerebral, né? Eu acabei falando, né, das características como a dificuldade de regulação emocional, as dificuldades da rigidez cognitiva. Isso tudo é circuito cerebral, gente. Isso não é só comportamento puro. Isso é funcionamento interno. Então, no nosso cérebro, a gente tem estruturas. Cada estrutura cerebral ela é responsável por uma área. E a gente acaba expressando isso através do nosso comportamento. Então, se eu falo assim, olha, Tayane tem muita dificuldade de reter conteúdo. Você precisa ficar repetindo para ela várias vezes a mesma coisa. Me acende uma luz. Pode ter uma área que são as funções executivas que pode estar com barreira. Claro que isso aqui é sensível também ao estresse, a situações do dia a dia. Eu tô falando isso aqui, mas não é pra gente sair
se autodiagnosticando e nem diagnosticando as pessoas, né? Mas é mais para trazer uma compreensão. É óbvio que a gente vai olhar uma característica ou outra e vai falar, parece com tal pessoa, parece comigo, eu sou muito assim. É óbvio, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa se enquadra, né? Que tem ali o critério diagnóstico. Até porque tem outros fatores que também contribuem para que essa disfunção, essas dificuldades, elas ficam mais evidentes, tá? Evidentes no comportamento. Porque o nosso cérebro, ele funciona como se fosse uma máquina. Pensa numa engrenagem. Isso é funcionamento cerebral. Então, eu tenho minha atenção funcionando junto com a memória. Se eu não dou atenção, eu não memorizo a informação. Vocês estão aqui, me ouvindo falar. Vocês precisam usar uma habilidade chamada atenção concentrada. Atenção sustentada. Existem pessoas que têm dificuldade de sustentar a atenção. Hora ou outra, a gente vai perder o foco. Vai se distrair, viajar. Isso é natural. Ninguém fica concentrada, né? O tempo todo. Mas existem pessoas que têm esse limiar muito curtinho. Então, olha, é uma atenção que ela tá limitada, que ela tá com barreiras. E aí, às vezes, precisa de algumas intervenções, estratégias práticas ou medicamentosas para melhorar essa atenção, tá? Dentro do espectro autista, a atenção ela também pode ter essas barreiras, tá? Mas geralmente é atenção compartilhada. Isso que a gente está tendo aqui é atenção compartilhada. Então, se eu falo para vocês assim, ó, presta atenção, ó, nisso aqui, o que eu falo, a coerência central, a cognição social, isso é atenção compartilhada. Então, eu estou triangulando a atenção. Eu falando com vocês interagindo, olhando para o mesmo meio. Geralmente, pessoas dentro do espectro autista têm muita dificuldade nessa atenção compartilhada. Então, você está falando aqui, a gente está ali conversando e eu mostro alguma coisa, a pessoa não vai acompanhar, porque o processo é um pouco mais lento, né? A mesma coisa é a identificação de faces. Então, assim, você vai passar por essa pessoa, a pessoa pode não lembrar que ela te conhece, só pela imagem. Vai passar, ó, não vai nem falar, nem bom dia, nem boa tarde, boa noite. É a má educação? Nem sempre. Às vezes é a limitação na coerência central, tá? Um outro transtorno do neurodesenvolvimento, né, que está dentro das neurodivergências, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que hoje, segundo as redes sociais, todo mundo tem um pouquinho de TDAH, né? Então, o que é o TDAH? Primeiro ponto, a pessoa que tem TDAH pode apresentar barreiras na atenção, tá? Nós temos 3 tipos de atenção. Atenção concentrada, que foi essa que eu falei, geralmente a gente dá um pouquinho mais de atenção prolongada. É a atenção que a gente usa para ver filme, é a atenção que a gente usa para sala de aula, é a atenção que a gente usa para estar em reuniões, é aquela atenção que a gente precisa sustentar, também controlando aquilo que funciona internamente. Então, às vezes a gente está cansada, né? Às vezes o assunto desmotivou, não está interessante, mas a gente precisa sustentar a atenção, porque é importante estar com a atenção naquele momento, para você conseguir reter informação. A seletiva, que é aquela que você concentra e elimina distrator. Aqui tá um pouquinho, tá com silêncio, né? Você só ouve o som da minha voz, mas às vezes, em outros ambientes, em múltiplos ambientes, ambientes mais abertos, você pode sentir um pouquinho de dificuldade ou sobrecarga quando muitas pessoas estão falando ao mesmo tempo e você precisa se concentrar em uma coisa só. Imaginam, vocês estão redigindo um texto muito importante, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Uma hora você vai desconcentrar, vai escrever alguma coisa errado, né? Porque é natural desse ambiente. Existem pessoas que têm muita limitação nisso. Então, comete muitos erros por descuido, não faz revisão, se cansa com maior facilidade, tá? E aí perde desempenho, porque também o ambiente não é favorável e por conta de uma limitação interna. E a atenção alternada. Quem dirige aqui? Dirige. A direção, a gente precisa usar a atenção alternada. Então, a gente está dirigindo, se concentrando em todos os aparatos do carro, prestando atenção na via, prestando atenção no motoqueiro que está ali no retrovisor, que pode a qualquer momento passar. Então, isso é o quê? Principalmente, né? Não, os motoqueiros presentes também usa atenção alternada, tá? Você precisa olhar o carro que está do seu lado para poder fazer a manobra, passar pelo corredor. Então, assim, a atenção alternada é essa que a gente vai... É o quê? Alguns olhos, viu? É isso aí, alguns olhos. É a atenção que a gente usa para alternar essa informação. Então, hora eu estou concentrada aqui, hora eu estou concentrada ali e não perde qualidade. Toda vez que vocês entram no carro, vocês precisam aprender onde está o freio, acelerador. Não, já automatizou.
Então, automatizou por quê? Porque fez várias vezes e aí a atenção alternada ela fica mais fácil. Pessoas com dificuldades atencionais não têm tantas habilidades assim. Então, as dificuldades de atenção aparecem geralmente como lentificação. Então, às vezes não é lentificação, a pessoa está tão sobrecarregada que ela não consegue dar atenção suficiente para conseguir falar ou escrever ou redigir alguma coisa, principalmente, né, dentro do local de trabalho. São pessoas que dispersam com muita facilidade, então você tem que ficar falando assim, Isabela, entendeu o que eu falei? Eu descrucifiquei hoje, né? Hoje você tá ali, ó. Vai tomar... Olha, gente... Não presta atenção, tem dificuldade na coerência central. Depois a gente vai ali para a sessão de terapia. Tá Então, assim, é o quê? Você espirra. É a brincadeira interna, né? Agora eu não entendi. Então, assim, as dificuldades de atenção, imagina, eu tô falando, Isabela. Você entendeu o que eu tô falando? Isabela tá lá, ó. Veja, sabe o famoso mundo da lua? É esse aí, Nárnia. A pessoa entra nesse limbo de não... Perdeu a atenção aqui concentrada e acabou se distraindo em outras coisas. Você vai perguntar à pessoa, com o que você se distraiu? Eu não sei. Estava pensando, são os meus pensamentos, é o ambiente. Eu tentei prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo e me desconcentrei daqui. Então, déficit atencional, gente, não é só uma mera desatenção. É um impacto muito grande. Tem que ter prejuízo. Se não tiver prejuízo, não é déficit atencional. Tá? Então, tem prejuízo. Quais são os prejuízos? Fiquei tão desatenta que não consegui entregar o trabalho no prazo. Chefes que estão aqui, né, os líderes de equipe, né? O meu chefe me cobrou porque eu não consegui entregar, porque eu errei uma frase. Então, assim, são erros por descuidos que acaba gerando prejuízo, né? Um feedback, você ser chamado para poder, né, corrigir alguma coisa que não ficou muito legal. Então, isso pode acarretar um prejuízo atencional. Uma outra característica do TDAH é hiperatividade ou impulsividade. Hiperatividade é o quê? Aceleração. Então, a pessoa se sente muito mais em alerta, muito mais hiperativa internamente, externamente. No público adulto, dificilmente a pessoa vai ser o hiperativaço, tá? Que tá aqui o tempo todo fazendo várias coisas. É possível de acontecer. Mas, geralmente, a pessoa com amadurecimento, ela consegue se controlar mais. Mas isso não quer dizer que que não tenha sobrecarga. A pessoa sofre com isso também, até para se controlar. Mas, geralmente, em criança, a gente vê uma hiperatividade motora muito maior. Então, a criança vai para lá e para cá, sobe no sofá, faz aquela arte, né? Então, você percebe que é muito mais ativa do que a maioria das crianças. O público adulto, ele faz hiperatividade mental. Então, você está aqui com múltiplos pensamentos. Você está conversando, sabe aquelas vozes, muitas vozes falando, me desorganiza e eu acabo perdendo foco, perdendo rumo. Diante desse perfil, né, da hiperatividade, né, da desatenção, você pode ter o que a gente chama de diminuição de processamento. Então, é aquela pessoa que ou pode ficar muito acelerada ou muito lenta. Então, você vai falar, processamento, a resposta de processamento dessa pessoa é mais lento. Então, você pergunta alguma coisa, você vai ao banheiro daqui a 10 minutos? Acho que sim. É isso aqui que acontece, porque o processamento está lentíssimo. A barreira de atenção e da hiperatividade, da impulsividade, limita esse perfil. Então assim, Isabela, você vai no banheiro tal hora, vamos junto. Vamos agora. Vai escovar o dente antes? Não, escova o dente daqui a pouco. Então você vê que a hiperatividade atrapalha o social. Qual é o maior prejuízo do hiperativo? Contato a dois. Porque você acaba invadindo muito a área do outro para suprir a sua necessidade, sem ter uma percepção tão clara. Um outro dado importante é a impulsividade. Lembra do controle inibitório que eu falei que todo mundo usa perfeitamente? O filtro? Então é isso aqui. Isso aqui, ele tá fragilizado. É como se tivesse um alerta, é o alerta o tempo todo. As informações, elas vão passando. Então a pessoa quer tudo para ontem. Eu quero agora. Se eu for fazer, eu quero naquele momento. Não sabe mediar, não sabe solucionar problema. Não, tem muita dificuldade de conseguir selecionar as melhores opções
por uma melhor tomada de decisão, porque a decisão já foi tomada, já fez, sem calcular prejuízos. Dentro de organização, então, são pessoas que tomam a frente, às vezes se sobrecarrega com várias atividades, porque acha que dá conta. Acredita mesmo que vai dar conta, tá? Às vezes até dá, mas não tem qualidade. Se você for olhar, né, qualitativamente, tá faltando ali, né, aquela nuance, a qualidade da execução da tarefa. Foi entregue. Às vezes é entregue dentro do prazo, mas não foi revisado, é um material que está de qualquer forma, um relatório que foi feito, né, faltando um parágrafo, ou a pessoa na leitura, geralmente tem muitas barreiras de leitura. Dentro de avaliações, às vezes eu peço para fazer a leitura, né, de uma imagem ou lista de palavras. São pessoas que pulam linhas e não percebem que esse erro está sendo cometido. Muitas vezes, esse perfil de impulsividade, ele pode ser confundido com ansiedade. Então, quero agora, quero para ontem. Gente, isso é impulsividade. A impulsividade faz com que você execute uma tarefa de uma maneira imediata, sem prever prejuízos, né, resultados pós e contra, e faz com que você queira as coisas de maneira imediata. Então, a solução daquela questão precisa ser imediata. Então, a ansiedade ela já é um padrão de preocupação. Preocupação com desempenho, preocupação com a conta que está atrasada, ou a conta que nem chegou. É preocupação, é padrão de preocupação o tempo todo. Então, olha, se eu tenho uma apresentação para fazer para o meu chefe, para a equipe da liderança corporativa, como é que você falou? Alto escalão. Alto escalão, de diretores. Eu tenho uma apresentação para fazer para os diretores. Então, olha esse desempenho, essa cobrança. Eu preciso falar tudo que eu preciso falar de maneira adequada. O que as pessoas vão pensar de mim? Olha a inferência, né? O que ele vai pensar de mim? Por que ele tá me olhando desse jeito, tá me avaliando? Isso tudo mexe internamente comigo. Então, esse padrão de preocupação faz com que o meu corpo entre em alerta. A gente chama isso de hipervigilância. Então, a pessoa fica em alerta o tempo todo e acaba tendo prejuízo na fala, começa a gaguejar, não lembra aquilo que é falado, é confundido com déficit de memória. E aí, mais uma barreira, porque essa autoestima dessa pessoa diminui, porque ela vê que ela se sente incapaz de fazer aquilo dali. E existem ali inúmeros prejuízos. TDAH e ansiedade, às vezes, estão muito próximos, né, de características. Pela pessoa ser muito impulsiva, tomar decisões sem calcular isso previamente, tem prejuízos aonde? No comportamento, nas relações, na troca, nos resultados. Se torna ansioso. Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou dar conta daquilo dali? E se eu errar de novo? Ó, padrão de preocupação que impacta desempenho. Então, assim, quando você tem um histórico, né, de TDAH ou dessas dificuldades e não faz nenhum tipo de tratamento, há muito mais prejuízos do que benefícios. Infelizmente, não são situações que você pode dizer assim, ah, deixa, eu tô na fase adulta mesmo, não tem prejuízo nenhum. Ah, deixa, com o tempo vai passar. Infelizmente não passa, tá? A tendência é piorar. Quando você tem um TDAH não tratado, prejuízos geralmente são. Quando eu faço avaliação, que eu suspeito que o TDAH, eu peço a carteira de trabalho. Porque geralmente TDAH, pessoas que experimentam essa característica, pulam de trabalho ou outro. Às vezes fica 3 meses numa empresa, sai, 2 meses na outra, 6 meses em outra, 1 ano saiu. Então tem muitas admissões e saídas, né, de trabalho, porque não consegue se adequar às regras. Porque não consegue seguir regras. Porque existe um limitador nessa compreensão, né? Uma das características de barreira é a desregulação emocional. Então você vai ver uma pessoa muito mais desregulada emocionalmente, experimenta a raiva com muita intensidade, experimenta a felicidade com muita intensidade. Então as emoções elas ficam desreguladas. Automaticamente, quando impõem regras a você, o que você tem que fazer? Ou você cumpre ou você não cumpre. TDAHs eles têm muita dificuldade no cumprimento dessas regras. Então, a evasão de organizações, a evasão de escolas, de faculdades é muito grande. É óbvio que dependendo do perfil adulto, tem pessoas TDAHs que conseguem vencer. Por que eu falo vencer? Porque consegue alcançar seu objetivo, mas em alto custo. Então, assim, é muito difícil ter concluído a escola. Foi muito difícil ter feito a faculdade. A maioria das experiências que eu ouço me falam que fez faculdade colando. As provas colando.
porque não conseguia. Entendia, mas na hora de passar isso por uma questão avaliativa, ficava tão mal que não conseguia se expressar, não conseguia entregar resultados. Então acabavam pulando, mas são excelentes profissionais, porque seguiram com tratamento medicamentoso, psicoterapêutico, porque dentro desse funcionamento, dentro desse funcionamento, ó, circuitos neuronais, eles são altamente comprometidos. Então, eu tenho déficit de atenção, principalmente da função executiva fica no córtex pré-frontal, responsável pela organização, pelo planejamento, pela regulação emocional, pelo controle inibitório que todo mundo tem, né? Que todo mundo está adequado. Então, funções executivas é responsável por isso. É tudo que eu faço em direção a uma meta, de uma maneira funcional. Maior déficit de TDAH na função executiva. Então, olha, tem um déficit de atenção. Ah, sou TDAH. Depende, quais são os tipos de prejuízos que existem. A ansiedade, ela também gera desatenção. O estresse também gera desatenção. Quando você está com problemas emocionais, também gera desatenção. Então, vai depender muito desse cenário. A gente precisa olhar o indivíduo como um todo, né? Não só sair dando um diagnóstico. Infelizmente, a gente tem aí uma gama de diagnósticos enviesados, né? Às vezes a pessoa sofre altamente de uma ansiedade e é diagnosticado com TDAH, né? Sem ter os prejuízos e às vezes intervenções de maneiras inadequadas para um quadro que não existe ou para um quadro que foi diagnóstico, né, errado. Enfim, então dentro de instituições, dentro de organizações, perfis de TDAH precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque sabe das suas barreiras, e também precisa do apoio institucional. Existe uma lei, eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos legais, que ampara pessoas que têm TDAHs e transtorno de aprendizagem, tá? Que são a dislexia, a descalculia. Então tem uma lei que ela expressa muito a necessidade das escolas de fazer adaptações para esse público e das organizações também. Então, se está precisando de um apoio, de uma leitura de um documento, a instituição ela precisa ser esse suporte, né? Se a pessoa tem um momento de desregulação emocional de maneira muito intensa, que é muito proveniente desse quadro, a instituição ela também precisa ter esse apoio, né? Geralmente, dentro de organizações, um apoio com psicólogo, do RH, né? Quando a pessoa precisa sair um pouquinho, dar um tempo fora do setor para conseguir se organizar, porque às vezes está numa sobrecarga cognitiva, tudo funciona como suporte. O TDAH ele pode ser somente desatento, somente hiperativo, ou os dois. Então você pode ter esse combinado. Um TDAH desatento, um TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, ou um TDAH combinado, que é quando você tem características dos dois. Tanto de desatenção, quanto da hiperatividade e impulsividade, tá? E existem também os transtornos, quando a gente fala de neurodivergência de aprendizagem. Então, a gente tem a dislexia, disgrafia e descalculia. Geralmente, pessoas que sofrem da dislexia, ela tem muita dificuldade na codificação de leitura. Então, a leitura é como se... a sensação que as pessoas dislexas falam é que as letras parecem que flutuam. Então, faz troca fonológica, tanto na linguagem, né? Está associada à dislalia, na linguagem, quanto nessa leitura. Então, leituras trocadas, o conceito às vezes não é bem compreendido. Então, imagina, uma pessoa com dislexia, você pede para ela fazer uma leitura, está numa reunião, precisa fazer uma leitura. Para ela isso vai ser uma barreira muito grande, né? Porque existem ali as limitações na compreensão, na codificação daquelas palavras, né? De conseguir fazer essa associação. É um quadro que na fase adulta tem uma barreira muito menor, prejuízo muito menor. Porque geralmente se identifica na fase de alfabetização, então os pais percebem, a escola percebe a maior dificuldade, já faz intervenção. Psicopedagogo, medicação. Então, na fase adulta, a pessoa já tem muitas estratégias para conseguir lidar com as dificuldades da dislexia, tá? Da descalculia. Mas é possível da gente ter esse contato com pessoas na fase adulta. Geralmente são pessoas que já sabem desse diagnóstico, conseguem a própria pessoa falar, né, das limitações. Olha, minha dificuldade é essa. Por favor, me ajuda nesse quesito. Ou não, preciso desse suporte, preciso de uma lupa. Uma lupa talvez me ajude a poder fazer a leitura de uma maneira eficaz.
Então, as pessoas já têm essa dinâmica, tá? E associada a isso, existem os transtornos emocionais, como eu falei, ansiedade, depressão, o toque, transtorno obsessivo compulsivo. É muito comum eles serem apresentados de maneira isolada ou comórbida, tá? Então, às vezes você tem um autista ansioso, também com quadro de ansiedade, um TDAH ansioso e com depressão. É como eu falei, é claro que os transtornos emocionais, eles podem aparecer de maneira isolada. Então, burnout, um exemplo, que é o esgotamento que acontece em muitos profissionais envolvidos no meio organizacional. O burnout, ele pode ser uma característica emocional que pode impactar no funcionamento desse indivíduo. Uma vez que ele é retirado dentro desse ambiente, ele fica, né, vai se recuperando. Tá? Mas isso não quer dizer que ele não possa ter, um exemplo, um transtorno de ansiedade associado. Tá? Alguém já viu alguém tendo crises de ansiedade? A gente tem um exemplo. Crise de ansiedade, gente, isso, as pessoas interpretam isso, não, bobeira, tá hiperventilando. O que é hiperventilação? Por que a pessoa está respirando desse jeito? Está respirando normal. Não é, gente. Isso é um dado muito sério. Dentro da nossa estrutura cerebral, existe o sistema límbico. Ele é responsável pelos processos emocionais, de uma maneira automática, não tem como a gente regular. Esse a gente não regula. E tem uma estrutura bem pequenininha dentro do nosso cérebro que se chama amígdala. A amígdala é responsável por dar esses comandos emocionais. Em pessoas ansiosas, a amígdala, não é a amígdala da garganta, tá? É a amígdala cerebral. Pode estar disfuncional, como se fosse um alarme de incêndio sem incêndio, né? Imagina isso aqui, ó, disparado, mas sem ter nada, nenhum agravante. Vamos dizer que essa sala esteja vazia. Então, a ansiedade, às vezes, a pessoa que sente, experimenta como isso. Tá hipervigilante, tá o tempo todo em alerta. O perigo tá ali, mas não existe. O perigo, às vezes, está só na mente. O alerta está só na mente. Mas ele pode não existir, pode não ser tão claro. Então, às vezes, um pensamento, uma preocupação excessiva, que faz com que o corpo reaja de maneiras desproporcionais. O coração acelera. A respiração, ela acaba ficando um pouquinho mais curta. Então, a pessoa tem a sensação de que não está conseguindo respirar. E fora o contexto emocional, né? Essa explosão emocional, que muitas pessoas observam, tentam ajudar, e às vezes a gente não sabe como ajudar, né? Diante desse cenário, a gente precisa inserir técnicas de relaxamento, não tem como fazer nada diante de uma crise emocional. Independente se a pessoa tem transtorno ou nunca teve nada, é a primeira vez que tem uma crise emocional. Então, viu que a pessoa está hiperventilando, né, com muita dificuldade de respirar, coração acelerado, com essas características emocionais, é relaxamento. Então, respiração é uma das técnicas que é mais eficaz dentro desse cenário. Respiração diafragmática, né, aquela que você bota a mãozinha na barriga e vai para relaxar. A gente precisa tirar essa amígdala do hiperalerta. Esse alarme ele tem que parar de tocar. E a gente consegue manejar isso com o auxílio de técnicas de relaxamento. Então, música ambiente, um ambiente mais agradável, afastar essa pessoa de onde ela está, né, principalmente se estiver em meio às outras, e conseguir promover esse relaxamento para que esses níveis emocionais eles diminuam. Pensa que as nossas emoções são como uma onda, né? Tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo. Ela não tá o tempo todo ativa. Se você não fizer nada, vai passar. Se você fizer alguma coisa, também passa. Então, nesse momento, é importante esperar. E só depois tomar decisões, tá? Combinado a isso, a gente também tem alguns transtornos depressivos, né? Então, se a gente for pensar, né, o que é depressão? Depressão é quando a pessoa entra num estado de tristeza excessiva, aquela sensação, né, da angústia, de não ter valor. Geralmente a pessoa depressiva ela fica muito mais introspectiva e quer estar num campo mais isolado. Os pensamentos geralmente são muito mais negativos. E, gente, a depressão ela não tem cara, não tem rostinho. Não tem um rostinho assim, ó, cadê? A Isabela tá ali. Ai, dessas que eu sei. Pensou no segundo ali, ó. O primeiro eu pulei. Você saiu de lugar, eu perdi a referência, hein? Imagina olhar pra... Dá uma pausa? Ah, tá. Imagina eu falar com a Isabela. Isabela, você tá com a cara da depressão. Não existe, gente. Não tem como. Depressão não tem cara.
não tem rostinho. A pessoa simplesmente está, a pessoa simplesmente não funciona de maneira... Eu vou estar aqui rindo com vocês, brincando com vocês, mas quando eu estiver sozinha, eu vou pensar, nossa, como eu sou inadequada, como eu sou disfuncional, viu o que eu falei lá pro grupo? Ninguém riu daquilo que eu falei. Eu sou uma pessoa sem graça. Ó, pensamento de menos-valia, esse humor ele deprime e a tendência é a gente se isolar. O problema se instala quando eu perco minha qualidade de vida. Então eu deixo de fazer coisas que habitualmente antes eu fazia ou que me gerava prazer. E eu perco essas habilidades. Em casos muito graves, a gente precisa ter esse afastamento, né, do mercado de trabalho, precisa ter afastamento de coisas direcionadas, importantes para a nossa vida, para um tratamento. Em casos mais graves, ainda internação, tá? Isso dentro da estatística acontece com muito menor prevalência em internação em decorrência da depressão, mas geralmente as pessoas buscam intervenção quando estão numa crise intensa desse processo depressivo, ou quando alguém da família ou da convivência percebe que a pessoa não está bem, e aí pede ajuda profissional, tá? E muitas pessoas só entendem que estão em depressão quando acontece. O que causa isso, gente, quando a gente fala de transtornos no sentido geral, de neurodivergências? O que causa isso? Não tem uma causa específica, são múltiplas. Então eu tenho uma vulnerabilidade biológica que pode me favorecer, meu funcionamento, a maneira em que eu fui produzida ali. Eu posso ter uma vulnerabilidade genética. Então é isso, hereditariedade, o que veio de papai e de mamãe. O que juntou ali do meu pai e da minha mãe com a carga genética pode contribuir para o aparecimento de alguma coisa. Meu funcionamento é uma coisa que contribui e o ambiente. Então pensa, se eu fui desenvolvida dentro de uma família super protetora, de uma família, não estou culpando as famílias não, tá? Falando que pode ser um fator importante também, o ambiente. Então eu tenho uma família super protetora, uma família que sempre resolveu os meus problemas para mim, nunca me deixou ter perrengue para eu conseguir entender como que é a dinâmica da vida. Eu vou ser uma pessoa resolutiva? Eu vou ser uma pessoa que tolera a frustração? Não, nunca tive. Sempre tive alguém para resolver para mim. Então, quando a demanda da vida adulta ela começa a chegar, a frustração ela começa a se apresentar para mim, eu não vou ter estado emocional equilibrado para conseguir lidar com aquilo dali. A mesma coisa acontece no inverso, quando eu tenho um ambiente familiar aversivo, que é a questão que envolve agressividade, verbalizações, ou então, ninguém vai se identificar com isso aqui, tá? Aquela família que fala assim, Isabela, Isabelê. Isabela. 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 Ah, Isabelle, não chora, engole o choro. O que eu tô comunicando aqui? O que eu tô comunicando aqui? A sua dor não me importa, fica quietinho. Não importa se você tá chorando, chorando pra quê? Pra que a gente chora? Ou então, ó, não faça isso. Não, mas não tem o que falar. Então, não ouvir aquela criança. Aquela criança vai entender que, eu não posso falar, eu não posso chorar, eu não sou tão adequada. E, geralmente, a gente vê isso muito em público adulto, ansioso, né? Cria-se um estado de alerta para o desempenho, porque você precisa estar adequado de acordo com aquilo que você foi conduzido. Então, pensa, um ambiente, é claro que a gente não tem assim, um ambiente familiar com um apego seguro o tempo todo, né? Mas quando a gente tem polarizações, exageros, automaticamente tem reflexos ali em como a gente foi desenvolvida ao longo da vida, tá? Então, se eu tenho vulnerabilidade genética, biológica, questão do meu ambiente, isso tudo contribui, tá? Então, uma coisa também que é um marcador é como que eu fui gerado, né? Então, fatores ambientais também falam sobre gravidez, de como foi a concepção, não só da gravidez em si, mas a concepção de como foi esse desenvolvimento intrauterino, porque a formação do sistema nervoso central, ele acontece desde o momento que, ó, óvulo, espermatozoide, ele é fecundado. Ali está formando um sistema nervoso central. Então, qualquer alteração, seja através de doenças, de estados emocionais, qualquer alteração, ou uso de substâncias, qualquer alteração ali pode ser um desenvolvimento de um sistema nervoso central diferente, alterado, pode contribuir, tá? Então, se a gente tem outros fatores, é um boom. Então, nunca é uma causa simples. Sou TDAH por causa do meu pai. Sou autista porque minha mãe também é autista. É uma carga genética, você tem uma parte, mas existem outras variáveis que pode combinar. Antes da gente dar uma pausa, um dado importante também que eu gostaria de trazer é falando um pouquinho do público autista,
tá? Geralmente, o autismo, característica dentro do espectro, na mulher, ela tem uma apresentação diferente do homem, tá? Então, mulheres autistas, elas sabem, identificam os marcadores sociais e elas sabem estar dentro do meio social, elas aprendem as habilidades sociais. Quer dizer, aprendem como agir. Não entendem como, mas fazem. Então, são pessoas que você olha, como que essa pessoa é autista? Claro que não tem limitação nenhuma, interage muito bem, mas é o masking, né? A camuflagem. A gente chama isso de masking social. Mulheres tendem a ter habilidades, treinar essas habilidades. Os homens, eles se mostram logo as dificuldades porque não tem muito esse feeling, mas a mulher ela foi treinada para o social. A mulher ela foi treinada para estar dentro do meio social de maneira adequada. Então, isso faz com que a gente aprenda os trejeitos sociais e consiga aplicar isso, consiga expressar isso de alguma maneira. Por isso, a maioria das mulheres são subdiagnosticadas. Então, você diagnostica, às vezes aparece com transtorno de personalidade borderline, bipolaridade, depressão, ansiedade, um combinado disso tudo, e na realidade é aroteia. Por quê? Se confunde, camufla. Você não vê que é uma dificuldade, né, dentro dessa origem da comunicação e da interação social. Tá? Então, por isso que hoje a gente tem um histórico, né, a ciência tem um histórico de diagnósticos tardios muito mais alto do que se a gente for ver, né, anteriormente. Tá? E aí, eu acho que é de suma importância a gente entender de onde tudo isso que eu falei, né, além de dados científicos, está amparado. É para entender, né, sob um olhar organizacional. Existem algumas leis que amparam, né, principalmente as classificações de PCDs, tá? Hoje, dentro da legislação de pessoas com deficiências, o autismo é o único transtorno do neurodesenvolvimento que se enquadra dentro da lei de PCD. Tá? Então, por isso que vocês vão ver que os mesmos direitos de pessoas com deficiências, os autistas, pessoas dentro do espectro autista, também estão se beneficiando, se ancorando dentro da legislação, tá? Nenhum outro tem uma legislação tão marcante, né? Então, um exemplo, pessoas dentro do espectro autistas ou PCDs têm alguns direitos, né? Além do direito constitucional, que todos nós temos, mas alguns direitos específicos, como alguns benefícios, né? Diminuição de valores de contas, né, de dentro de casa, então eletricidade, mobilidade, tem os cordões de acesso, né? Então, dentro da lei de PCD, alguns benefícios são oferecidos. Além disso, existe a lei de cotas. Então, o que isso significa? Que tanto universidades quanto ambientes de trabalho, eles precisam acolher esse público PCD. Isso é uma lei, gente, uma medida para que a discriminação diminua. É a mesma coisa que a gente faz, né, cotas para pessoas negras e tudo, porque a gente precisa diminuir essa discriminação. Então, essa ideia social que os PCDs eles são limitados, né, intelectualmente a gente já viu que isso não procede, né, que isso não acontece, que existe ali potencialidade dentro de um quadro. Então, existem essas leis para amparar. Então, dentro de empresas, a cada certas quantidades de colaborador, precisa ter uma oportunidade para pessoas PCDs, tá? Tanto de deficiências físicas quanto de transtornos do neurodesenvolvimento, autismo no geral. O CIPTEA é uma identificação de pessoas autistas, então é dada pelo governo, inclusive. Toda pessoa que recebe um laudo médico pode ir à clínica da família, né, a rede de saúde pública, para estar fazendo a carteirinha do CIPTEA, que é a carteirinha de identificação. É como eu falei, não tem como a gente adivinhar que uma pessoa tem uma neurodivergência. Isso precisa estar identificado. Aí isso é a responsabilidade daquela pessoa, né, que possui quadro. Então essa pessoa precisa estar identificada até para a gente entender, né, quem é essa pessoa, não é de cunho discriminatório, mas entender que existe ali um limitador, existe ali um limitador, inclusive, da aproximação. Tem pessoas que têm reatividade quando aproximada, não gostam do toque, tem pessoas que precisam cumprir ali aquilo que a legislação oferece, então os locais preferenciais. Esse público, ele precisa, né, eles entendem que pode usufruir desse direito.
Só que se não tiver identificação, eu não sei. Não basta eu chegar para a Isabela e falar assim, Isabela, eu sou autista, por favor, você pode me ceder esse lugar? E aí, onde está essa identificação? Fica um confuso, né? Apesar da palavra, né? A gente poder acreditar na palavra do outro, ainda assim fica muito confuso. Então, CIPTEA é uma carteirinha, é uma criação do governo de identificação desse público. Então, essa legislação, toda essa legislação, ela serve para amparar, tá? Essas pessoas. Lembra da lei do TDAH, dos disléxicos? Tudo isso também para amparar esse arcabouço? Também, a lei 14.254 de 2021. E aí, falando de identificação, a gente precisa entender, né, visualmente, o que significa cada coisa, tá? Existe ali o cordão do girassol. Cordão do girassol, todo mundo já viu? Cordãozinho de girassol? Hã? Eu só vi do TEA. Do TEA, né, que é o cordãozinho do quebra-cabeça. Esse aí que Isso, é. O cordãozinho do girassol quer dizer que eu tenho a minha limitação, eu tenho uma condição e eu tô aqui identificando para vocês que eu tenho uma condição. Então, quem usa o cordão do girassol? Toda pessoa que tem neurodivergência, toda pessoa que tem qualquer doença ou transtorno oculto. Então, se eu sou bipolar, eu posso usar o cordão de girassol. Se eu tenho transtorno de personalidade, eu posso usar o cordão de girassol. Se eu tenho autismo, eu posso usar o cordão de girassol. Se eu tenho TDAH, eu posso usar. Então, é uma identificação para falar assim, olha, eu tenho uma condição e eu estou expressando isso para você, tá? O cordão do girassol, inclusive, ele é citado na lei de 2023 que fala sobre a inclusão, né? Uma lei que teve algumas ressalvas. Então, legalmente falando, existe a identificação. Também existe a lei, existe a identificação com o cordãozinho do quebra-cabeça. O cordãozinho de quebra-cabeça é exclusivo para quem tem TEA, para quem tem o transtorno do espectro autista, tá? Só que só o cordãozinho não basta. Precisa ter a identificação. Lembra do CIPTEA que eu falei? O Detran também, ele oferece um cartãozinho de identificação. Você tira a identidade de pessoa especial e tem um cartãozinho que você pode anexar no cordão, tá? Então, além do cordão de identificação de TEA, é importante que a pessoa tenha, tá? Tem pessoas que não usam, geralmente quem tem crianças não usa o cartãozinho porque às vezes pode se perder, somente o cordão para identificar, mas tem que ter identificação. Se você vai a algum órgão, né, e pedir, olha, você pode me comprovar sua neurodivergência, precisa estar ali, ou com o laudo médico, ou com a identidade. Como eu falei, a identidade especial, só pessoas que estão inclusas dentro da lei de PCD, tá? Não, quem é TDAH, quem é ansioso, não faz esse tipo de serviço, não tem esse tipo de serviço. Somente quem se enquadra dentro da lei de PCD, que são pessoas com deficiências, seja qualquer do tipo física, visual, auditivo, enfim, e neurodivergente dentro do espectro autista, ok? Existe também o cordão do colar do infinito. Esse cordão também é usado por pessoas do transtorno do espectro autista. O cordão do quebra-cabeça, ele inclusive é citado em uma das leis, tá? Então ele é atualmente mais utilizado. Mas também pode ser utilizado até para uma identificação social, o cordão do infinito, tá? Que é esse aqui, ó. Esse mais escurinho. Tem pessoas neurodivergentes que gostam mais do cordão do infinito, porque falam que define melhor como que é a expressividade do quadro, tá? Porque falam que o quebra-cabeça reduz um pouquinho a pessoa só em um encaixe, enfim, uma questão mesmo só de cunho social. Mas tanto um quanto o outro identifica que aquela pessoa tem uma condição que se refere ao transtorno do espectro autista. E tem o cordão laranja, tá? Que é um cordão que inclusive ele tá escrito assim, ó, TDAH. Então pessoas que têm TDAH, crianças que têm TDAH, pode se identificar com esse cordão, tá? Então, só esclarecendo que existem cordões que são específicos em uma condição, existem outros que são de ampla compreensão, então cordão do girassol, qualquer pessoa que tem uma condição oculta, tá? E outros que são mais específicos, laranja para TDAH e o símbolo do infinito do quebra-cabeça para quem está dentro do transtorno do espectro autista, tá? Então a identificação para que serve? Para que você entenda que existe uma limitação e que existe a oportunidade também. Então, imagina, tá naquele trem lotado. Você tem uma pessoa com uma identificação e você está sentado dentro, no banco, onde é reservado para o público, né, que tem esses direitos, você precisa oferecer esse lugar, porque é direito daquela pessoa usufruir, tá? Mas tem pessoas que não conhecem o cordão.
Semana retrasada, eu vi um caso que a menina estava com um cordão, pediu um lugar e o rapaz falou que ela não tinha nada e ele não ia levantar. Isso aí é lamentável, né, gente? Isso é lamentável, porque assim, eu, enquanto neurodivergente, né, supondo que eu tenho uma neurodivergência, a minha responsabilidade é informar. Eu posso ocultar, e aí é eu comigo. Não quero que as pessoas saibam que eu tenho uma condição. Agora eu posso expressar isso de alguma forma. Não tem como a... Hã? Patrícia. Não tem como, Patrícia, saber que eu sou neurodivergente. Ó, Patrícia, não encosta em mim não, porque eu sou autista, eu não gosto de toque. Não tem como ela saber disso, desde que eu me identifique. Uma vez eu com a identificação, ela vai saber, ó, Tayane tem uma condição, eu posso perguntar, Tayane, olha, eu vi que você tem uma condição, eu posso apertar sua mão? Eu posso te dar um abraço? Você se importa se eu fizer tal coisa? Você se importa se eu ceder esse lugar pra você? Por que essa condição, gente? Pessoas neurodivergentes são mais sensíveis. Lembra da alteração sensorial que eu expliquei para vocês? É muito comum do quadro. Então imagina, dentro de um trem, cheio de pessoas, com múltiplas informações. Sabe aquele funcionamento, o alarme? Ele pode se desregular a qualquer momento. Então a pessoa pode ter uma crise emocional ou sensorial e se desregular. Quando ela está naquele ambiente, geralmente com um abafador, isso é uma forma dela de ajudar ela a se organizar naquele ambiente. Porque para muitas pessoas, e a maioria das pessoas dentro do espectro autista, o ambiente influencia muito o seu funcionamento, tá? Eu conheço autistas que não saem de casa, porque além do autismo tem fobia social. Então estar no meio social é tão pesado, mas tão pesado, que a pessoa prefere não sair. Às vezes, se sair, tem uma crise sensorial e emocional tão intensa que quem tá junto não consegue manejar. Então, às vezes, prefere ficar mais recluso. Então, por essas e outras, é importante a gente entender que aquele local, que aquele ambiente é reservado para esse público. Em muitos locais tem essas salas de recursos, né? E, geralmente os shoppings agora estão tendo essas salas de recursos. E justamente para essa regulação acontecer. Para que a criança que está dentro do espectro autista ou TDAH, que às vezes também pode ter uma desregulação emocional, consiga ter um ambiente onde possa se reorganizar sensorialmente, tá? Então, uma vez com a identificação, isso vai contribuir muito até para ajuda, né? Eu já tive situações onde eu ofereci ajuda para uma mãe. A minha intenção não é manejar a criança de forma alguma. Mas eu vi que a mãe estava sozinha com a criança. Eu falei, eu posso fazer alguma coisa que eu possa te ajudar? Você quer que eu segure sua bolsa? E às vezes, gente, uma ajuda simples já é uma ajuda, já é a minha participação como ser humano, como apoio. Então é só segurar a bolsa, é só estar ali por perto, porque às vezes, né, a criança sai correndo e deixa as coisas aqui, então só ficar olhando. O mínimo de ajuda que a gente pode oferecer é muito para aquele outro, tá? Então é mais por essa questão da consciência. E sim, infelizmente, o Fábio trouxe, né? Existem pessoas que não compreendem e não conseguem oferecer aquilo que é de direito do outro. Assim como eu tenho os meus direitos, né, vocês têm os direitos de vocês, a gente enquanto indivíduo tem os nossos direitos, tem pessoas que têm direitos específicos e a gente precisa respeitar isso, tem como, tem que aceitar. Aceitar e respeitar, isso é, né, a primazia da boa relação social. De mãozinha? Ah, sim, as de mãozinhas coloridas, é como se fosse assim, ó, eu tenho uma condição, mas eu quero que você me valorize, tá? Eu quero que você entenda como que é esse funcionamento meu. Ele pode ser usado para qualquer outra condição também, tá? É uma opção para quem tem um quadro de transtorno do espectro autista ou qualquer outra condição que não seja aquelas que são mais específicas, como o símbolo do infinito ou quebra-cabeça, tá? Eu esqueci até de falar dela, mas também não tem dados de legislação, tá? Ela é mais de cunho social. É só porque as pessoas hoje conhecem bastante isso, mas não tem nenhuma legislação. E aí, o que a gente pode fazer, né? Eu acabei citando um pouquinho o exemplo de um dos meus pacientes. O que cada quadro ele pode oferecer de potência para o mercado de trabalho em si, né? Então, eu tenho aqui o TEA, que pode ter geralmente aqueles autistas de alto funcionamento que eu falei para vocês, que tem a inteligência preservada, que tem ali um bom raciocínio, solução de problemas abstratos, práticos, tem uma boa eloquência verbal. Geralmente autistas têm um pouco de dificuldade na linguagem não verbal, mas a linguagem verbal é excelente.
Então, produz textos, consegue articular com as palavras, às vezes daquela maneira mais metódica, mas o não verbal ele tem essas limitações, né? Da comunicação, daquilo que a gente não precisa ser dito, sabe? Eu consigo entender que alguma de vocês pode estar cansada sem vocês precisarem me falar, porque vocês mostram isso no comportamento, eu mostro isso no comportamento. Então imagina, começa a ficar mais ofegante aqui, vocês vão perceber, vão falar, Tayane, você quer parar um pouquinho? Porque vocês percebem isso, esses sinais. Geralmente os autistas, eles não leem muito essa questão não verbal. Mas geralmente a linguagem verbal, a compreensão verbal é excelente, principalmente de autofuncionamento, tá? Então olha, o benefício que a gente, enquanto instituição, pode ter são os hiperfocos, né? Então pessoas que se concentram muito em um aspecto pode desenvolver tantas habilidades que comparados a outros, naquela habilidade, ele é excelente, né? Lembra do paciente que eu falei? Que ele nunca estudou TI, tá? Só tem ensino médio. E ele hoje, ele entende coisas, ele começou a fazer a faculdade, mas ele falou assim, eu não quero fazer, é um saco, eu já sei de tudo aquilo dali que estão falando. Porque ele conhece, na prática, só não sabe o nome técnico. Mas na prática ele já conhece tudo, então para ele aquilo dali é um estímulo aversivo, né? E aí é um outro processo também para ele voltar. E a faculdade para ele vai ser mais para ter título, porque de conhecimento por conta da prática ele já tem ali bastante arcabouço. A deficiência auditiva, né? Então, assim, pode ter como potencialidade essa atenção visual de uma maneira mais concentrada. Às vezes tem uma questão, né? Às vezes, quando você perde um sentido, o outro, a gente acaba aprendendo a lidar com outros, né? E os outros, eles ficam um pouquinho mais intensos. Então, de conteúdo mais visual, de leitura, de pistas, pode se favorecer, tá? Dentro das deficiências físicas, geralmente pessoas com deficiências físicas já passaram a vida inteira, né, o preconceito, o autopreconceito, preconceito do outro. Então, quando ganham oportunidade, eles querem mostrar para o que vieram, né? Então, querem mostrar todos os seus aparatos, tudo que tem de potencialidade. Então, a dedicação, ela é muito maior, né? A dedicação, ela é muito concentrada. É a persistência, né, de estar ali, de querer fazer e se reinventar o tempo todo. TDAH. Ah, tá, obrigada, o tempo. TDAH geralmente tem uma alta capacidade criativa, gente. Alta mesmo, vou tomar uma água. Alta capacidade criativa. Então, assim, às vezes, as dificuldades que um TDAH ele pode acabar, né, nutrindo em decorrência do déficit atencional e da hiperatividade, dentro do processo de criatividade, criação, tanto manual quanto criação lógica, pode ser um fator que contribui. Então, aqui, assim, você tem um grupo de colaboradores, você vê que aquele cara é o diferencial. Ele soluciona todos os problemas que a gente traz. Ele é muito criativo, ele tem uma sacada muito boa. Por quê? Às vezes a limitação que ele tem em alguns processos, em outros, principalmente no campo da criatividade, do fazer, da execução, ele é muito bom. Então, talvez seja ali um ponto importante para focar em pessoas que estão ali dentro do TDAH. E, igualmente, a deficiência visual, a auditiva, como eu falei, né? Você tem ali um aprimoramento de outra função sensorial em decorrência daquela que você tem uma maior dificuldade. Então, se eu tenho um déficit visual, automaticamente minha memória auditiva, a audição, ela fica muito mais aguçada e pode ser um ponto para você direcionar. Por que eu falo essa questão, né? De diminuir barreiras e de intervir, né? De direcionar potencialidade. Porque isso vai favorecer essas pessoas no sentido de pertencimento, de valorização. Olha, eu tenho uma equipe que me apoia, colabora junto comigo e me colocou dentro de um local onde eu consiga desenvolver todas as habilidades que eu tenho sem olhar para a minha limitação, tá? Então, assim, autoestima, imagina, a gente está fazendo um excelente trabalho. Muito bom, você fala assim, nossa, eu estou me dedicando muito. Quando você vai apresentar para o seu líder, para a sua equipe, para o seu chefe, ninguém dá importância, né? Às vezes a gente fica um pouco frustrado, triste, poxa, ninguém reconheceu aquilo que eu fiz tanto esforço para estar aqui, para entregar um excelente trabalho e não fui reconhecido. Agora imagina uma pessoa que tem uma limitação ao longo da vida, que vê o tempo todo as pessoas conduzindo daquela forma e aquela pessoa não consegue acompanhar o ritmo de todo mundo. Imagina esse impacto, né? Então é isso vivido ao longo da vida. Quando você tem uma oportunidade de valorização,
Isso é um marcador. Pode passar, Ellen. Ah, eu queria ter colocado a foto dele aqui, gente. Ele autorizou, tá? É o José Henrique. Mas a gente não conseguiu uma foto há tempo, né? Ele falou, não, eu nem me arrumei, eu não queria. Mas ele deixou eu colocar aqui a mensagem dele, né? Como eu expliquei, ele está nessa empresa, né? Há 2 anos, atua dentro do suporte de tecnologias de TI. E eu gostaria de ler a mensagem que ele compartilhou, tá? Ele é um adulto autista, tá? Que foi diagnosticado aos 40 e poucos anos, acho que foram 46 anos. E está inserido dentro do mercado de trabalho. Assim como ele, eu tenho outros pacientes ou que estão entrando no mercado de trabalho, inclusive eu tenho um que tem muita dificuldade na interação social, a ponto assim de não ter amigos, tá? Tem um potencial intelectual mais avançado, fez agora a prova do TJSP e passou em 2º lugar, sem estudar. Então, assim, você vê que a limitação intelectual, não existe em alguns quadros limitação intelectual a tal ponto de ter barreiras dele alcançar locais, mas existe ali a inabilidade social, né? E o treinamento de habilidades sociais, quando bem feito, essas barreiras elas vão diminuindo. Então, olha, o Henrique colocou assim, ó, eu gosto muito de trabalhar lá, no local de trabalho onde ele está, porque sinto que é um lugar que realmente acolhe e dá suporte, principalmente para quem é PCD. Me sinto respeitado, reconhecido pelo que faço e isso faz diferença. Para mim, estar nessa empresa é uma conquista muito importante, porque é um ambiente onde eu consigo trabalhar bem, me sentir útil, valorizado. Eu costumo dizer que é um sonho trabalhar lá. Assim, isso é uma mensagem muito gratificante. Não só por ele, mas por um local que reconheceu que ele é uma potência, reconheceu, entendeu que tem ali uma potência, um desenvolvimento, um desenrolar e deu a oportunidade. Então, quantos lugares não dão uma oportunidade a uma pessoa que quer viver isso aí, ó? Ele fala com muito orgulho. Ele ficou muito feliz quando eu falei assim, eu posso colocar sua foto? Eu queria ter feito um vídeo, né? Mas é como eu falei, em cima, ele ficou um pouco desconfortável de fazer o vídeo, mas ele ficou muito feliz. Ele, se você colocar, você tira uma foto para me mandar, porque eu vou ficar muito feliz. Então, assim, você vê quanto satisfeito ele tá. E eu vou te falar, teve uma vez que ele precisou se afastar do ambiente de trabalho por questão de saúde. Ele não queria, ele queria ir trabalhar, né? Porque o RH não deixou mesmo, porque ele tinha uma condição médica, porque ele queria estar, ele falou, como é que vai ficar o meu setor? Como é que vai ficar meu local de trabalho, assim, eu fazer as coisas? Quando chega lá vai ter vários chamados para eu atender. Aí eu falei, não se importa, cuida primeiro da sua saúde. Mas você vê a valorização, né, desse público. É claro, gente, que eu tô falando de um fato, de uma pessoa. Nem todas as pessoas autistas são assim, tá? Mas a maioria busca estar inserida em um local que a maioria das pessoas buscam ter as coisas que a maioria das pessoas tem, né? Querem conquistar isso. E eu falo isso, pode passar, Elaine, vai dar tempo de a gente falar. E eu falo isso quando eu cuido dessas pessoas, né, que têm essa condição, que conseguem encontrar esse local de identificação, eu falo isso com uma felicidade muito grande, né? Com a oportunidade que eu tenho de trabalhar tudo isso para que a pessoa alcance onde ela quer chegar. Imagina passar uma vida inteira sem um diagnóstico, e às vezes até com um diagnóstico, mas sem tanta intervenção, sem apoio, ou com pouco apoio, ou não com apoio adequado, e conseguir vencer, né? Então, tudo que a gente faz, desde pequeno, se reflete na vida adulta. Tudo que ele começou, que o Henrique ele começou fazendo, aos 46 anos, buscando um diagnóstico, foi para ele chegar onde ele está chegando hoje, com satisfação, com alegria, né? E eu falo isso, e eu faço isso, porque eu quero que o meu filho chegue nesse lugar. Eu tenho um filho que está dentro do espectro autista. E tudo o que eu ofereço para ele, tudo o que eu faço por ele, é para ele alcançar esse lugar aqui. É para ele estar com essa satisfação, com esse olhar onde a sociedade, onde ele está inserido, onde as pessoas que ele tem esse contato, respeite, identifique a potencialidade que ele é. Hoje ele só tem 5 anos, mas daqui a pouco ele vai ser o Henrique, aos 49 anos, tendo a oportunidade de desenvolver todas as habilidades que ele tem aqui, todas as habilidades que o autismo limita a ele, mas alcançando os lugares que assim, a gente nunca imaginar que uma pessoa com essa limitação, com um transtorno, possa chegar. Então, o meu coração, né, o que eu faço hoje, o que eu ofereço hoje para o outro,
O motivo também por eu estar aqui é com a proposta de multiplicar essa consciência, essa expressividade, para que vocês também sejam essas pessoas acolhedoras que o Henrique encontrou lá na empresa onde ele está trabalhando. Porque hoje ele tem uma rede de apoio lá. Quando ele entra em crise, tem pessoas que não estão nem dentro do escopo que conseguem acolher ele. Então é esse tipo de sociedade que eu gostaria que o meu filho encontrasse daqui a alguns anos. Então eu fico por aqui com essa mensagem. E eu espero que tudo isso que a gente falou aqui, né, sirva para vocês também multiplicarem de informação, entenderem quando estiverem dentro de um transporte público, na rua, olhe essa pessoa de uma maneira diferente, olhe essa pessoa com uma necessidade, mas também com uma potencialidade, às vezes precisando de uma palavra, de uma ajuda. Quando tiver um colega que é neurodivergente ou PCD, seja também um apoio, eu estou aqui, o que você precisar de suporte, eu estou aqui para te atender, porque isso também é acolhedor. Isso faz com que aquela potência oculta ela se expresse, tá? Nesse momento eu abro para as perguntas. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, estou aberta, tá? Podem começar, mas um de cada vez. Vai, Isabel. Não, eu vou deixar. Isabelle. Ela levanta muito primeiro. Um de cada vez, né? Eu fiquei com uma dúvidazinha, assim, várias, né? Mas quem tem TEA, pelo que eu entendi, é totalmente antagônico do TDAH. Ou seria possível existir as duas juntas? Me parece que não. Muito né? possível, muito possível? possível. A comorbidade entre TDAH e TEA é muito possível de acontecer. Porque são transtornos do neurodesenvolvimento, tem o mesmo locus genético. Então, um exemplo, eu tenho um filho autista. Se eu tiver outro filho, pode ser que nasça um TDAH, um autista, um TDAH. Não, mas eu estou dizendo a mesma pessoa. Pode. É muito possível você ter isso como comorbidade. Porque são transtornos do neurodesenvolvimento, é o mesmo núcleo. Então, você nasceu autista e ao longo da vida, por conta da dificuldade daquele cérebro que é vulnerável, você também desenvolveu um TDAH. É possível sim, tá? As empresas que contratam pessoas nessas condições, elas são obrigadas a ter, no caso nesse seu exemplo do seu paciente, ele tem lá nesse local tem uma rede de apoio. Não quer dizer que necessariamente são pessoas habilitadas para Isso. Uhum. Elas não são necessariamente habilitadas, mas então a empresa ela não tem que ter não é obrigatório ela ter um ambiente propício com pessoas habilitadas para lidar com certas situações com essas pessoas. Assim, a obrigatoriedade tem. A lei está aí para isso. Mas olha só, quando você acolhe uma pessoa que é neurodivergente, existe ali, né, o RH, ele está responsável, né, por organizar esse aparato. Geralmente tem dentro do RH uma equipe de médicos, né, psicólogos que estão ali para acolher. É como se fosse um radar. Então, pode não ter um ambiente específico para regulação, mas sempre retirar essa pessoa e levar para um local, uma sala, né, sem tantos estímulos, pode ser uma opção. Existem pessoas que precisam ser preparadas para lidar com pessoas neurodivergentes, sim, geralmente é uma pessoa da RH. Mas, às vezes, as pessoas que estão ali no núcleo de trabalho, contato direto, são pessoas, a gente chama isso de rede de apoio. Então, são pessoas como rede de apoio. Porque às vezes já participou e vivenciou, presenciou tantas situações que elas já conseguem ajudar nesse sentido, né? E às vezes não, Patrícia, né? E às vezes nunca, não tem ninguém, não tem contato com ninguém que tem TEA, mas entende que é um ser humano. Porque geralmente tem contato com essa pessoa quando não está estável, não está instável. Então sabe mais ou menos como manejar. E a própria pessoa já entra na empresa falando, quando eu estiver desregulado, me ajuda nessa questão. Então, isso acaba sendo claro, né? Se eu for dar o exemplo desse paciente, existe uma empresa que ela vai periodicamente lá, uma empresa terceira, que vai periodicamente lá para saber como é que tá o clima para aquelas pessoas neurodivergentes, não só ele, mas outras também. Então, isso é um aparato. Mas dentro do RH, geralmente tem a psicóloga da RH que dá esse suporte, tá? É uma empresa grande, né? Geralmente empresas pequenas não tem isso, né? Terceiriza. E tem uma questão também da legislação, né? A cada quantidade de funcionários você tem que abrir cota, né? Uma vaga. Se não tem essa especificidade, não tem essa obrigatoriedade legal.
Também se Tá? a gente fizer uma contratação, a gente não tem nenhum diagnosticado que tenha comprovado a nós no RH, né? Aqui, aliás, pode até ter que tenha e nunca nos comentou. A gente sabe. A gente não pode ter, não sabemos né, documentalmente falando. Uhum. Mas se houver, né, alguém entrar no RH, entrar por admissão e apresentar aquela carteirinha que ela mencionou, a gente vai ser obrigado a fazer esse tipo de intervenção, entendeu? Só que hoje a gente não tem ninguém, então a gente não tem esse serviço. É como se fosse assim, sabe aquela... Quem tem segurança do trabalho aqui? Tem, né? Mas é terceiro, né? Exato. Quem trabalha com segurança do trabalho tem isso, né? De localizações, né? Dos espaços. Rota de fuga. Então, vamos imaginar que é como se fosse uma rota de fuga para esse público. Então, você direciona, ó, sabe aquela salinha da auditória lá? Geralmente ela está vazia. Ou o banheiro, quando você precisar, aciona alguém que a gente vai para esses locais específicos que geralmente não tem ninguém para conseguir se regular. Ou não tem, só o apoio da pessoa basta, só afastar um pouquinho do ambiente para conseguir fazer esse manejo. Isso não acontece com muita frequência não, tá? É geralmente quando tem muitos fatores externos que acabam influenciando. Fator, né, fora de trabalho, como todo mundo passa por isso, né? Dessa questão dos cordõezinhos, né, que a gente até conversou entre a gente no COED, que eu aprendi essa questão do cordãozinho quando eu presenciei isso na minha aula de pilates, que eu faço uma vez por semana, que eu vi uma moça com um cordãozinho de girassol. Mas eu até então não sabia o que era. Achei que era um crachá, porque ela andava com aquilo pendurado por dentro assim, da blusa. Eu falei, um crachá, né? Sei lá, ela trabalha em algum lugar, que é divertido, né? Solzinho. É ignorante, né? Tipo, que isso? Não sei. Aí ela tava lá, aí eu estou vendo que na aula de pilates, quem já fez pilates, a pessoa tem que tocar na pessoa. Ah, você bota o braço aqui, bota aqui, fica, respira, bota a barriga pra dentro. Então, a professora fica encostando nas pessoas, cada um, né? Porque é individual, são 4 pessoas por aula. E a professora encostando nela e ela assim, ó, ela assim, se encolhendo. Eu fiquei olhando aquilo ali, aí fiquei olhando. Aí teve uma hora que o cordão dela balançou, aí eu fui e li que estava escrito lá. Alguma coisa assim, né? Tipo, essa carteirinha que você falou. Uhum. Não dava pra A ler direito. septeia. Mas tinha alguma coisa assim. Falei assim, gente, essa menina tem algum transtorno, alguma coisa que ela deve ser autista. Eu falei, ela deve ser autista, porque ela não quer que encoste nela. Sim. Aí eu cheguei perto da professora, assim, no banheiro. Falei assim, olha, eu acho que ela tem algum transtorno, ela provavelmente é autista. E ela não quer que encoste nela, não encosta nela até o final da aula. Depois você pergunta pra ela, porque... Ela tá com cordão, só que ela não falou. Mas assim, ela subentende que todo mundo sabe o que é aquilo. Que né, as pessoas. Todo mundo sabia conhecer esses cordões? Então, da mesma forma que eu, ignorante, também não conhecia. Então, a professora de Pilates também não conhecia. Eu falei, você tem que perguntar para ela, porque ela não falou, mas ela está entendendo que você sabe. Desculpa. Exatamente. Aí foi isso. Aí ela parou de encostar na menina até o final da aula, depois perguntou e a menina realmente Ó, falou. é isso aqui, ó. Esse é o mais conhecido. Esse é o do quebra-cabeça, ó. Não, coitada, a menina tinha nunca mais aparecido na aula de Pilates. Geralmente, a carteirinha, ela vem aqui, ó. Então, a pessoa... O ideal, tá, gente? Seria isso estar exposto. A pessoa, ela precisa usar isso de uma maneira onde os outros vejam a condição. Mas, infelizmente, existem muitos preconceitos, né? Então, muitas falas capacitistas, então as pessoas tendem a... Quero revelar, mas eu vou deixar em oculto quem vê... Quem viu, Viu. Quem não viu, até partir do princípio que todo mundo sabe o que significa, né? E aí não sabe. não sabe. E Eu automaticamente não tem como os direitos serem respeitados dessa forma, porque as pessoas não conhecem, não sabem, né? Apesar da mídia, né, tá falando muito sobre essas características, ainda assim tem algumas falas, né, que são muito desorientadas. Não tem uma questão específica. Isabela, falou alguma coisa? Não, esse negócio, o anãozinho é interessante porque, por exemplo, eu vejo muito isso quando eu estou assim, por exemplo, em algum hotel que tem alguma atividade com as crianças. Eu vejo muitas crianças com esses cordõezinhos. E às vezes a gente não sabe nem explicar para os nossos filhos o que significa aquilo, né? Pra que aquilo ali? E assim, eu não sabia também Aí o ignorante achei a que achava diferença bonitinho. entre os cordões, né? Uhum. Agora eu vou até pesquisar melhor, quando ela me perguntar, é isso. Você fala, coleguinha é um pouco diferente, funciona diferente. Também tem Ele já teve colegas que são autistas, e tipo assim, a mãe se apresentou no grupo de mães, eu até achei interessante, porque ela se apresentou quando o menino foi estudar na turma do meu filho,
que ele devia ter 13, 14 anos, ela apresentou, agradeceu muito o acolhimento da escola, porque ela já tinha ido a várias escolas, e é uma escola grande, apesar de que recentemente eu fui, porque acho que ele não está mais lá. Mas eu acho que era bem light o dele, porque ele estava numa escola muito conteudista, a escola do meu filho é uma escola conteudista, mas eu perguntei para o meu filho como era feito, que ele foi apresentado por todo mundo sabia, as crianças sabiam lidar, a mãe se apresentou, agradeceu muito a nós, e aí, meu filho disse que ele mais um outro colega faziam prova com ajuda, que eu não sabia. Para mim foi assim, foi importante, porque eu não sabia assim que existia, porque eu falei assim, poxa, uma escola conteudista dessa, a pessoa ter toda hora prova, isso deve ser, tipo, pra gente já acho meio assim, imagine para eles, né? E a mãe, uma vez eu encontrei ela no clube, conversando com ela abriu o coração, ela é, né, psicóloga também, é doutorada, essas coisas todas, e ela tem uma filha mais velha que não tem, e esse menino tem, então eu fiquei pensando assim, até para você, né, tipo assim, veio, ainda bem que aquela mãe é tão capacitada para poder lidar e capacitar o filho, né, assim, dessa forma, porque eu, por exemplo... A gente não tem manual, né? Não vem com manual. Eu sinceramente, eu conhecia e eu não percebi nada, Uhum. entendeu? É porque tem muitas crianças, né, principalmente se já vem de uma base de desenvolvimento, que aquelas limitações elas ficam, né, menos visíveis. Quem convive sabe, né? As dificuldades, a escola, né, no momento de aprendizagem, se faz adaptação, é uma forma de contribuir com o desenvolvimento da aprendizagem da criança, uma questão legal também, né? A escola ela precisa seguir essa norma legal, assim como as empresas, mas às vezes é uma criança que já vem sendo estimulada. Porque assim, tem uma questão, né? Por mais que existam limitações, o nosso cérebro ele é plástico. Então, conforme a gente vai estimulando com as terapias, com medicação, as novas conexões neuronais, elas vão acontecendo. Então, se eu aprendo que 1 mais 1 é 2, com estimulação eu vou entendendo que existem outras formas, né, de fazer contas. Mas tem que ter uma estimulação, tem que ter ali o treino, né, todos os dias. Ninguém nasce sabendo. Um cérebro neurodivergente, então, consegue chegar onde a maioria das pessoas. Só que imagina, se eu, que não tenho neurodivergência, eu faço isso aqui para chegar nesse ponto, o neurodivergente ele também vai chegar, mas ele vai fazer isso aqui, ó, para conseguir chegar. Então, as terapias vai ajudar o quê? Que essas ondulações, elas não sejam tão intensas. Então, seja uma ondulação, porque o quadro de neurodivergência não tem cura, então, ao longo da vida, mas existe tratamento. Então, vai ser mais leve e vai facilitar com que essa pessoa chegue ao objetivo onde ela está. Tá? Mais alguém, gente? Nenhum. Não existe cura. Se você tem, assim, geralmente as doenças têm cura porque existe quadro, prognóstico, existe uma evolução, né? Você adoece com tratamento, vai melhorando, prognóstico é X. O transtorno não tem como a gente fazer isso. Porque imagina, uma criança autista TDAH, na infância é uma demanda. Então, a criança se expressa através daquela demanda com essas limitações. Na adolescência é outra demanda. Então, aquilo que a criança ganhou de habilidade na infância, na adolescência pode ser muito diferente e pode aparecer dificuldade. Aí, trabalhou, fase adulta é outra coisa. Então, imagina, outra coisa, ele tendo que lidar com demandas diferentes. Então, essas demandas... Não tem, mas a comorbidade teria. Nenhuma. Não, É porque geralmente... A depressão não nenhum. tem cura? Tudo que começa com transtorno não tem cura. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno de personalidade, transtorno de bipolaridade, transtorno do humor bipolar, tratamento controlado. E assim, eu sempre falo, gente, buscou diagnóstico, tem diagnóstico, você se torna muito mais responsável. Porque o diagnóstico vem para a gente direcionar caminho. Vem para a gente entender esse cenário e direcionar o caminho. Então imagina, se eu tenho um transtorno de personalidade, que tem uma desregulação emocional muito grande, eu sou responsável por isso. Então, a Isabela tá aqui, ó, recebendo todas as minhas cargas. Ou Vanessa. Tá aqui, ó, recebendo tudo que eu tô falando. Ah, mas eu sou assim porque eu sou borderline. Não, gente, eu sou responsável. Eu preciso me cuidar
para eu não acabar adoecendo o outro. Então, uma vez que eu tenho um diagnóstico, a responsabilidade é minha. Uma vez que eu busquei, eu identifiquei as diferenças no meu filho, eu busquei um diagnóstico, agora a responsabilidade é minha, que sou mãe. Então, eu preciso correr atrás do prejuízo, né? De buscar terapias para ele desenvolver habilidades que antes ele não tinha. O adulto é a mesma coisa. Recebeu o diagnóstico? Você também é parte dessa mudança, parte desse processo. Então, buscar processo terapêutico, até quem não tem nada, não tem diagnóstico nenhum, mas eu tenho situações que me desafiam o tempo todo, que me deixam estressada, que me deixam disfuncional. Vai buscar ajuda, porque ninguém é obrigado também a lidar com as dificuldades do outro sem tratamento. Né? Assim, eu sou psicóloga, eu ouço muito, né, que a psicoterapia tem uma... As pessoas têm uma percepção do tratamento psicoterapêutico de uma maneira muito negativa, né? E na realidade a terapia é para desenvolver habilidades. Então, olha, hoje eu não estou funcional, hoje eu estou num nível de estresse muito alto, não consigo ser funcional para mim, então tem alteração de sono, eu não consigo me alimentar, minha socialização está muito ruim, tem uma qualidade de vida reduzida. A terapia ela vai te ajudar nesse quesito. Então pode ser que nesse momento você precise de suporte medicamentoso, psicoterapia, mas daqui a pouco você não precise mais. Daqui a 5 anos você precisa de novo do suporte, né? Para você ter qualidade de vida e também promover a segurança e a qualidade de vida do outro. Então eu acho que toda compreensão e tratamento é justamente para direcionar e melhorar a qualidade de vida. Tá bom? Alguém mais? Não? Podemos encerrar? Então, muito obrigada, tá?